Olá galera, muito boa noite para você que está aqui assistindo a nossa aula, tá? Se você estiver assistindo outro horário, bom dia, boa tarde, não importa o horário que você está assistindo essa aula, seja muito bem-vindo. Nós vamos falar sobre noções de hardware e software, que é um conteúdo muito cobrado na prova, tá bom? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha. A primeira coisa é saber o conceito de hardware e software, tudo bem? O conceito de hardware e software. Quando a gente fala hardware, galera, a gente está falando sobre o quê? A parte física do computador. Tudo aquilo que você tocar é chamado de hardware. Já o software é a parte inteligente do computador, é a parte dos programas. Então, se você pode tocar no monitor do teu computador, nós estamos falando de hardware. Se você pode tocar em um teclado, a gente está falando de hardware. Agora, se você não pode tocar como os programas, você não toca no Word, você não toca no Excel, você não toca em um jogo de computador, você simplesmente visualiza ele na tela, é a parte inteligente do computador. Então, sempre que falar hardware, é a parte física, e falou software, nós estamos falando da parte lógica. O computador é aquele que a gente vai estudar sobre o funcionamento do computador. Saber o que é um computador, todo mundo sabe, isso aqui que você está vendo aqui é um computador, mas como que funciona internamente um computador? Como é que os componentes se comunicam? Para que serve o componente X, o componente Y? Então, é isso que a gente costuma ter nas nossas provas quando a gente fala de hardware. A gente tem que saber o funcionamento interno. Essa parte que fala de hardware no seu edital, pode estar lá fundamentos da computação, pode estar lá fundamentos da informática, pode estar lá hardware. É falar sobre o funcionamento interno de um computador. Então, esse computador que você está vendo aí, ele funciona internamente da seguinte maneira. Os componentes trocam informações entre eles. O computador é uma máquina diferente de outras máquinas, porque o computador consegue pegar a informação, né, de uma maneira diferente das outras máquinas, porque ele trabalha através do que a gente chama de sistema digital. O computador consegue pegar uma imagem e transformar em alguma informação útil para vocês, através do sistema digital. Né? Tudo dentro do computador é tratado dentro do sistema digital, que é o que a gente conhece também como linguagem binária. Eu não sei se vocês já ouviram, mas dentro de um computador tudo é zeros e uns. Daqui a pouco você vai ver um pouco melhor sobre isso, mas tudo dentro do computador é zeros e uns. Então esse que você está vendo aqui do lado é o computador. Esse computador, como você está vendo, ó, você vai ter um gabinete. Esse gabinete aí é o invólucro de todas as peças do computador fundamentais vão dentro desse gabinete aqui, ó. E esse do lado lá que você está vendo é um monitor, mas dentro do gabinete vão as peças fundamentais para o funcionamento do computador. O gabinete você está vendo aí. Muitas pessoas chamam isso aí de CPU. O nome disso aí não é CPU, mesmo que no dia a dia de vocês possam chamar de CPU, até mesmo porque é aceitável no dia a dia da gente, isso aqui não é uma CPU. Isso que você está vendo aqui é um gabinete. O gabinete é simplesmente uma caixa que vai as peças dentro do computador, dentro dessa caixa que você chama de gabinete. As peças vão aí dentro. Dentro do gabinete, por exemplo, você vai ter uma placa principal chamada de placa-mãe. Essa placa vai lá dentro do gabinete. E nessa placa-mãe vão os componentes do computador. Ou seja, aqui vai o processador, ó, nesse lugar aqui que eu vou circular de vermelho, ó, vai o processador do computador. O processador é esse microchip que você vai ver aqui, ó. Esse processador que você está vendo aí é que a gente chama de CPU. CPU quer dizer Central Process Unit, ou seja, unidade central de processamento. Tá? Então, sempre que falar CPU, é isso aí que você está vendo agora que é uma CPU. É um microprocessador. Central Process Unit, ou unidade central de processamento. Depois a gente vai falar mais sobre ele. Esse processador, ele é encaixado aqui na placa-mãe, ó, nesse lugar que você está vendo aí, ó. Eu até coloquei a foto aqui, ó, encaixando ele na placa-mãe. O processador, ele vai no soquete. O nome desse lugar que ele está sendo encaixado aqui é o soquete do processador, tá? Então, na placa-mãe, eu encaixo o processador e as outras peças. Por isso que o nome da placa-mãe é chamado de placa-mãe, também conhecida como motherboard. Motherboard é a placa em que nós temos que conectar
todos os componentes do computador. Todos os componentes passam diretamente ou indiretamente por essa placa que você está vendo, tá? Então, olha aqui. Além do processador, nós temos as memórias. As memórias também são encaixadas na placa, tá? Depois vocês vão entender como é que funcionam essas memórias, mas elas também são encaixadas na placa. E além das memórias também, o HD do nosso computador também vai ser encaixado na placa. Então todas as peças, as placas de vídeo, placa de som, placa de rede, para cada componente como esses que a gente utiliza, como o monitor tem uma placa de vídeo, a caixinha de som tem uma placa de som, né? A placa de rede serve para conectar o computador em outro computador ali dentro da rede, né? Então todas essas placas aí são chamadas de placas controladoras. E as placas controladoras também são encaixadas na placa-mãe. Então veja bem, ó, presta atenção. Primeira coisa que a gente aprendeu. Hardware é a parte física do computador, são os componentes que eu posso tocar. Software é a parte lógica, é a parte dos programas. Ou seja, se falar Word, é software. Se falar Excel, é um programa, é software. Falou Windows, Windows é um sistema operacional, é um software também. Agora falou HD, que é uma peça, você viu ali. É hardware. Placa-mãe é uma peça, você pode tocar, é hardware. Então isso foi a primeira coisa que a gente viu e vimos também o seguinte, que quando falar CPU, CPU não é a mesma coisa que o gabinete. O gabinete é aquela caixa, dentro dessa caixa vai essa placa chamada de placa-mãe. Na placa-mãe vão encaixadas as placas controladoras, como vocês estão vendo aí. Tem placa de vídeo para encaixar o monitor, tem placa de som para encaixar a caixinha de som, tem placa de rede para encaixar cabo de rede. E também o HD vai encaixado na placa-mãe. Não diretamente, vai um cabo no HD, sai um cabo do HD e esse cabo vai ser encaixado na placa-mãe. Todos esses componentes que eu mostrei, eles funcionam juntos, todos comunicando com a placa-mãe. A placa-mãe serve exatamente para interligar todos os componentes. Agora vamos ver o funcionamento aqui para vocês entenderem melhor. Eu vou até, inclusive, pedir uma tela branca sem a minha imagem aqui para ficar melhor para vocês focarem. Vamos lá, presta bem atenção para a gente entender o funcionamento desses computadores, tá bom? Olha aqui, eu vou tirar aqui minha tela, presta bem atenção como é que funciona. Então, o nosso computador, ele tem um processador. O processador, ele é um microprocessador, ele é um chip, e esse processador pode ser chamado na prova de CPU. CPU quer dizer Unidade Central de Processamento. Também pode ser chamado de UCP. Presta bem atenção. Mais importante do que eu já falei é o que eu vou falar agora. Então, a CPU pode ser chamada também de UCP, Unidade Central de Processamento, tá? Eu botei de processador, né? De processamento. Unidade Central de Processamento. Beleza. Qual é a função do processador? Aí você já deve ter pensado aí. Uai, professor, a função do processador é processar. Exatamente. A função do processador é processar. Mas o que é processar no computador? É executar os programas e as instruções, ou seja, os comandos. Executar os programas e instruções. Então preste bem atenção, qual é a função de um processador? Executar os programas e instruções que o usuário passa ao computador. Então o processador ele é considerado o cérebro do computador, porque tudo que acontece no seu computador naturalmente está sendo coordenado pelo processador, porque ele é o cérebro do seu computador. Ele executa os comandos, executa os programas. Agora, os programas eles ficam armazenados no HD. Eu vou botar aqui, ó, o HD. O HD que já foi substituído por outra peça, que depois nós vamos aprender, mas que ainda é utilizado. O HD ainda é utilizado, mas tem uma outra peça que está sendo utilizada no lugar de um HD. Depois nós vamos aprender isso. Mas eu quero que você foque na ideia aqui. HD, esse nome HD vem de hard disk, ou seja, disco rígido. A função do HD é o quê? Armazenar os programas. Então, a função do HD é armazenar os programas. O Word está no HD, instalado no HD. O Excel está no HD. Os seus arquivos, suas fotos, sua monografia está no HD. O HD armazena os programas e os arquivos do usuário. E aí a pergunta é,
ele armazena os programas e arquivos de forma permanente ou de forma temporária? A resposta é permanente. O HD é uma memória de armazenamento permanente. Beleza? Por que eu estou falando isso? Porque existe uma outra memória aqui, que eu vou colocar no desenho. A gente está vendo aqui a arquitetura básica do computador, como é que é o funcionamento dessas peças. E aqui nós temos o que a gente chama de memória principal do nosso computador. Memória principal RAM, muito conhecida como só memória RAM. Essa memória RAM, ela também armazena os programas. Só que ela armazena os programas no momento em que eles estão sendo executados. Aí você fala, não entendi. Veja, como eu falei para vocês, ó, o Word, vamos desenhar o Word aqui, ó. O Word está aqui no HD. Aí você fala, pô, eu quero digitar um texto. Aí você vai abrir o Word. Como é que você abre o Word? Você dá 2 cliques no Word. Você dá 2 cliques, aí o HD faz o quê? Envia as instruções necessárias para a execução do Word para a memória RAM. A memória RAM armazena o Word, só que não armazena o Word de forma permanente. Armazena somente o Word na hora que ele está sendo executado. A memória principal, RAM, ela não é uma memória permanente, ela é uma memória temporária. Ela armazena o programa no momento que ele está sendo executado. Então veja, ó, dei 2 cliques no Word, o HD enviou as instruções necessárias para a execução do Word para a memória principal RAM. O processador fez isso aqui, ó, buscou a instrução, levou para o núcleo de funcionamento dele e executou. O processador buscou a instrução e executou a instrução. Quando o processador executar todas essas instruções aqui, o Word aparece na sua tela. Esse esquema aqui é o funcionamento básico do computador. Você tem que saber que o processador tem a função de executar os programas. Esses programas e instruções, esses programas, comandos, estão armazenados de forma permanente no HD. O HD é uma memória permanente, ele pode falar na prova que é uma memória temporária, vai estar errado, ele é uma memória permanente. E quando eu executo o programa vai para a memória principal RAM, que nesse caso é uma memória temporária, porque ela só é utilizada no momento da execução do programa. No momento da execução do programa. É uma memória que é essencial porque ela armazena as instruções que vão ser executadas pelo processador. Se te perguntar qual é a memória que trabalha junto com o processador, qual é a memória que trabalha concomitantemente, olha a palavra, concomitantemente com o processador, junto com o processador, é a memória principal RAM. Ela é utilizada para armazenar os programas no momento da sua execução. Aí você fala, professor, e se eu fechar o tal do Word? Se tu fechar o tal do Word, aí volta tudo o normal, ó. Ó, fechei o Word, eu estava trabalhando no Word, eu fui lá no Xzinho e fechei, ó. Aí as instruções saem da memória RAM, né? As instruções saem da memória RAM. Se eu fechar o Word, eu perdi o Word? Não, porque não está na memória RAM mais porque eu fechei. Porque na memória RAM só estão os programas de execução. Mas está em qual lugar? De forma permanente, no HD. Por isso que eu não perdo, né? Por isso que eu não perco. Beleza? Então a mesma coisa acontece, os seus arquivos, seus programas ficam no HD, tá? Ficam na memória permanente. Agora, quando você executa o arquivo, quando você executa o programa, ele vai para a memória principal. Entenderam isso? Então tá aí um esqueminha muito importante. É importante que você que esteja acompanhando o nosso curso esteja com um caderno na mão, porque todas essas anotações são importantes para fixar na sua mente esse conteúdo. O processador executa os programas e comandos, a memória RAM armazena as instruções que estão executando, ou seja, os programas que estão em execução, tá? E o HD armazena os arquivos e programas de forma permanente. Tanto que o HD a gente não chama de memória principal. O HD a gente chama de memória secundária, tá? Essas memórias de armazenamento permanente
que eu guardo os dados para usar depois, eu chamo de memória secundária. Como o pendrive, né? Você conhece um pendrive, você salva no pendrive para usar depois, é uma memória permanente. Já essas memórias que só são utilizadas no momento da execução do programa, elas são chamadas de memória principal. Nós vamos conhecer tudo isso durante essa aula aqui de fundamentos da computação, tá bom? Então matamos aqui o primeiro esqueminha que eu gosto de fazer esses desenhos para vocês entenderem o funcionamento do computador. Vamos ver o que eu separei aqui a respeito disso. A gente já viu o que é o processador, memória, o HD, né? Vamos continuar aqui, vamos falar da linguagem binária. Todos esses componentes que estão ali dentro do nosso computador se comunicam. Vocês viram, o processador se comunica com a memória RAM, o HD se comunica com a memória RAM, né? Os componentes internos se comunicam através do que eu falei para vocês, sistema digital, também chamado de linguagem binária, tá? O nosso computador é digital porque ele trabalha através de uma linguagem chamada de linguagem binária. O que é, professor, essa tal linguagem binária? É isso aqui, ó. Os componentes do nosso computador se comunicam enviando sinais digitais. Olha aí, ó. Olha lá. O teclado, apertei a tecla A do teclado, ó, o teclado enviou esse sinal digital para dentro do nosso computador. O processador que entendeu, né, o processador ele serve para isso. O que é processar? Interpretar, calcular, executar, e processar tem vários significados. Então, quando eu apertei a tecla A do teclado, o teclado emitiu um sinal eletrônico digital para dentro do nosso computador. E o nosso computador fez o quê? Processou e mostrou na tela do monitor a letra A. Então os componentes internos se comunicam dessa maneira aí, ó, que você está vendo, através de sinais digitais. Esse sinal eletrônico digital, ele é diferente do que a gente chama de sinal analógico. Foca nisso, ó. Na nossa prova, o nosso computador não trabalha com sinal analógico. O sinal que o nosso computador trabalha, o sinal eletrônico, as comunicações internas são feitas através do sinal digital. O sinal digital, diferente do sinal analógico, ele é um sinal que atinge apenas dois tipos de amplitudes. Ou é 1, que é a amplitude alta, ou é 0, que é quando o sinal está baixo. Olha lá. Alto é 1, baixo é 0. Então, quando a gente tem somente dois níveis de amplitude, ou 0 ou 1, nós estamos falando do sinal digital. O sinal analógico, ele é um sinal assim, ó, gente. Ó. Esse é um sinal analógico. Ó. Ele tende a seguir dessa maneira, seguindo amplitudes variadas. Uma hora ele é lá em cima, outra hora ele é um pouquinho mais em cima, mais embaixo. Então isso ali que eu acabei de desenhar é um sinal analógico. Ó. Isso é um sinal analógico. O nosso computador não trabalha com sinal analógico, ele trabalha com sinal digital. E é dentro dessa ideia do sinal digital que os nossos componentes internos têm que entender. Os componentes não vão se comunicar dessa maneira? E aí, essa comunicação interna, através de sinais digitais, utiliza essa linguagem, chamada de linguagem binária. Tudo dentro do computador é zeros e uns, tá? Tudo dentro do computador é sinal alto, baixo, e para ele entender, armazenar, processar, ele tem que entender essa linguagem, que é chamada de linguagem binária. Então, olha, foca aqui. Olá, Lolo, tudo bem com você? Espero que você esteja gostando da nossa aula. Ainda não acabou, daqui a pouco nós vamos voltar novamente. Aqui eu só passo para deixar um recado especial para você que está aqui no nosso canal do YouTube. Esse trecho do vídeo, ele é de um curso de informática completo que eu estou lançando aqui. É o Informática Essencial 2024. Isso mesmo, 2024. Só que o pré-lançamento é agora aqui no nosso canal do YouTube. Então, se você está assistindo essa aula, você vai ter acesso a um desconto especial de 50%. Antes de eu lançar o Informática Essencial nas minhas redes sociais, eu estou lançando aqui primeiro no canal do YouTube. Então, 50% de desconto. O link está na descrição do vídeo. O Informática Essencial, ele é
é um curso completo de informática para concursos públicos. Inclusive, terminei de gravar as aulas agora no final de 2023 e ainda vou complementar em 2024 por causa que sempre tem exercícios novos, tem questões novas e aí a gente vem ali para debater, para fazer exercícios, para ver uma coisa a mais. Então, 2023/2024 estarei ainda complementando esse curso completo. Só que o pré-lançamento é agora. Você vai clicar no link da descrição do vídeo, olha lá que você vai ver quanto é o desconto que eu tô dando para você, tá? É muito, mas muito importante que você se prepare bem com informática para concursos em 2024. E é um curso especial para você. Só para você ter noção, esse curso ele custa R$ 189, tá? R$ 189 ele custa o curso de 2023. Agora que eu estou lançando o de 2024, já com novas aulas, conteúdos novos, atualizados, você vai pagar metade disso, metade de R$ 189,90, tá? Metade de R$ 189,90. Mas você tem que comprar agora, porque quando eu for para as minhas redes sociais, quando eu for no Instagram divulgar isso, pode ser que o valor não seja mais esse. E na virada do ano, a gente vai cobrar o valor normal. Então aproveita aí, você que está no canal do YouTube, gosta do meu conteúdo, quer um curso de qualidade, aproveita os 50%. Clica lá e vamos voltar para a aula agora. Presta bem atenção, deixa eu puxar a tela aqui para mim. O que é importante? A gente não está aqui para ser técnico, né? Eu costumo falar para o aluno, eu não estou aqui para dar aula para você porque você vai ser técnico de informática, você vai mexer na sua casa, consertar computador. Não. O meu objetivo, mesmo que você for fazer prova de técnico de informática, o meu objetivo não é te transformar em técnico. O meu objetivo é que você chegue na prova e fala, porra, eu vi isso aqui tudo com o professor e tô acertando. Foca. Presta atenção no que a gente tem que tirar desse slide anterior. Você tem que saber que o sistema eletrônico do computador é um sistema eletrônico digital, que atinge apenas dois estados, ou é alto ou é baixo. Aí um aluno falou, professor, como é que você sabe disso? Existe um osciloscópio, isso aqui que você está vendo é um osciloscópio. O osciloscópio ele serve para medir a tensão da energia. E quando você coloca em algum equipamento digital, olha lá como ele mostra lá o osciloscópio. Né? O osciloscópio mostra exatamente altos e baixos, que é o nosso sinal digital. E além de saber disso, tem que saber que o nosso computador trabalha com a linguagem binária. O que é a linguagem binária? Tudo no nosso computador é 0 e 1. Né? Você vê uma imagem na tela bonitinho, mas dentro do computador é armazenado como zeros e uns. Tá? Então toda a comunicação, todo o armazenamento, tudo internamente é feito através da linguagem binária. E o que é a linguagem binária? Linguagem binária na hora da prova. O que é a linguagem binária? Binária é a linguagem de apenas dois números, zeros e uns. É através da linguagem binária que o computador vai transformar esses zeros e uns em imagem, ele vai transformar esses zeros e uns em texto, ele vai transformar esses zeros e uns em outros números que não sejam zeros e uns, que é outro tipo de linguagem, mas a linguagem do computador é essa. Cada 0 e 1, cada 0 e 1 da linguagem binária, cada 0 e 1, imagine que isso aqui é um texto, ó. Isso aqui é um texto que está traduzido para a linguagem binária. Cada 0 e 1 desse, a gente vai chamar de bit, tá? Bit é cada 0 e 1 desse aqui, ó. Isso aqui é um bit, outro bit, outro bit, outro bit, 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 bit. É a abreviação de dígito binário, tá? Dígito binário, ou seja, cada 0 e 1 é um dígito binário, tá? Então, por isso a gente chama de bit. Bit é a menor coisa que o computador consegue entender. Bit é a menor unidade de informação. Então, nunca esqueça, quando você tiver na hora da prova, falou bit, aí você vai lá, bit é dígito binário, é a abreviação de dígito binário. O que é um dígito binário? É cada 0 e 1 da linguagem binária. Tudo que é 0 e 1 é linguagem binária, é um bit. Então ali, se você olhar ali em cima, ó, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 bits, olha lá. Então, dentro da linguagem binária, bit é a menor coisa que o computador consegue interpretar, é a menor unidade de informação. Já o byte é um conjunto de 8 bits. Então, se eu tiver aqui, por exemplo, ó,
01010101. Se eu tiver assim, ó, 8 bits, isso aqui são 8 bits, esses 8 bits a gente vai chamar dentro da informática de byte, tá bom? Byte é um conjunto de 8 bits. Isso na prova cai, tá? Você tem que tomar cuidado para não confundir bit com byte, que ele costuma trocar isso na hora da prova. E tem que lembrar mais o seguinte, quando a gente tiver um B minúsculo na hora da prova, o B minúsculo representa bit, tá? E o B maiúsculo representa byte. Então, B minúsculo representa bit e B maiúsculo representa byte. Então, eu creio que você já viu isso aqui, por exemplo, ó, no seu computador, no seu dia a dia. Ó. No seu dia a dia, você já viu o tamanho, por exemplo, do HD do teu computador. A capacidade de armazenamento do seu HD, a capacidade de armazenamento do seu pendrive. Né? Então, a capacidade de armazenamento, ó, ela é com B maiúsculo. Ó, o B maiúsculo ali na tela. Ó. Por quê? Porque aqui a gente vai ler assim, ó, esse HD tem capacidade total de 577 bytes. Olha o B maiúsculo, ó, B maiúsculo byte. Tá vendo? Então, quando a gente lê, você vai ler o B maiúsculo como byte. Então, toma cuidado para você não ler errado. Tá lá assim na prova, ó. K e um B minúsculo. A gente lê isso aqui como kbit, tá? Kbit, porque o B é minúsculo. Agora, se fosse assim, ó, um B maiúsculo, a gente chamaria de kbyte. Kbit em cima, kbyte embaixo. Aí você vai falar, professor, eu nunca vi esse B minúsculo, eu só vejo B maiúsculo. Quando tiver o B maiúsculo, naturalmente está relacionado a armazenamento. Então, não vou dizer que é uma regra, tá? Mas naturalmente o armazenamento está relacionado com B maiúsculo. Você vai ver o pendrive tem 1 GB de espaço disponível. Não vai ser assim, o pendrive tem 1 gigabit. Naturalmente é o B maiúsculo para representar armazenamento. Não é uma regra, mas é um padrão que o mercado segue. E o B minúsculo quer dizer taxa de transferência. Transferência de bits de um componente para o outro. Transferência de bits de um componente para o outro. A gente usa o kbit e megabit e outros que daqui a pouco nós vamos ver. Então, só para você ter uma noção, ó. Aqui nós estamos falando do espaço de armazenamento do HD, ó. Então pode ver que é o B maiúsculo. Aqui a gente já está falando da velocidade da internet, ó. A velocidade da internet que eu medi aqui, ó, foi 17, ó, vou ampliar aqui, ó, 17,79 megabits por segundo, ó, Mbps. Esse B aqui minúsculo, ó, esse B minúsculo, não se fala assim, ó, a internet lá de casa é uma internet de 1000 megabits por segundo. Não é 1000 megabytes, tá? Tem gente que fala, a internet lá em casa tem 100 megas. Beleza, 100 megas tá beleza. Agora se você falar, lá em casa são 100 megabytes, tá errado. Porque é taxa de transferência, é velocidade. Velocidade a gente vai falar em bits, tá? Então, Mbps, ó, quando você vê esse BPS na prova aqui, ó, isso aqui cai muito, esse BPS minúsculo. Quando tiver na prova BPS minúsculo, quer dizer bits por segundo. Bits por segundo, não quer dizer megabytes. Bytes é com B maiúsculo, tá? Então não esquece disso, isso é muito importante. Outra coisa que você tem que entender é o seguinte. Outra coisa que você tem que entender. Ó, vamos imaginar que o meu pendrive, isso aqui eu vou desenhar aqui, ó, esse aqui é o meu pendrive. Imagine que o meu pendrive, isso aqui é um pendrive, tá vendo aí um pendrive, né? Imagine que o meu pendrive tem a capacidade de 1 gigabyte de capacidade. Claro que isso aqui tá antigo demais, né? Mas vamos dizer que meu pendrive tem uma capacidade de 1 gigabyte, tá? A gente tem pendrive aí de muitos gigas já. Beleza? 1 gigabyte. E o arquivo do Word, vamos dizer que eu tenho um arquivo do Word, esse aqui é um arquivo do Word, e esse arquivo do Word, vamos imaginar que ele tenha um tamanho, ele está sendo armazenado no computador com 30 megabytes.
Uma das perguntas recorrentes de provas, quando tem fundamentos da computação, é saber se esse arquivo cabe no pendrive ou não. E você não pode responder, cabe, todo arquivo cabe no pendrive. Não pode responder assim, você tem que responder com convicção. Por que que esse arquivo de 300 megabytes cabe nesse pendrive de 1 gigabyte? É porque quando a gente fala gigabyte, é maior, é uma unidade de medida maior do que megabyte. Então você tem que saber as unidades de medida, os multiplicadores de bytes. Por exemplo, quando cair kbyte, você vai lembrar de kilobyte, tá? Kilobyte é 1 quilo de byte, né? 1 quilo de byte. Aí você fala, 1 quilo de byte? 1 quilo de batata tem quantas gramas? 1 quilo de batata tem 1000 gramas. 1 quilo de byte tem aproximadamente 1000 bytes, tá? Aí você fala, professor, por que aproximadamente? Porque dentro da informática, como a gente está vendo aqui, nós trabalhamos com binários. Então, quando a gente tem multiplicação de bases, né, vai ser de 2, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4. Então, não vai ter multiplicação que vai dar 1000 daquele jeito que eu coloquei ali. Só que eu falo para os alunos colocarem sempre na mente o aproximado, porque para fazer cálculo com binário é mais difícil. Quando você coloca ali, ó, por exemplo, o certo ali é o quê? 1024. 1024 bytes. 1 kbyte tem 1024 bytes. Só que isso é bom você saber? Sim, é bom você saber. Depois nós vamos ver uma tabela com isso, vai ter a tabela para isso. Só que aqui eu estou te apresentando é uma forma de você chegar na prova e acertar mais simples possível. Depois você pode decorar a tabela, mas eu quero que você lembre. 1 kbyte equivale a aproximadamente 1000 bytes. 1 quilo de byte. 1 quilo de batata, 1000 gramas. 1 quilo de byte, 1000 bytes. Aí nós temos o megabyte, que quer dizer aproximadamente 1 milhão de bytes. Nós temos o gigabyte, que é aproximadamente 1 bilhão de bytes. E nós temos o terabyte, que é aproximadamente 1 trilhão de bytes. Então aqui é para você ter uma noção, para você resolver essa charada que eu coloquei ali. Então veja, além de terabyte já tem outras unidades. Eu quero que vocês lembrem dessas, tá? Nós estamos caminhando ainda na matéria. Quando você for fazer exercício, aí você vai ver como é que vai cair. Então veja, ó, 1 kbyte, 1000 bytes. 1 megabyte, 1 milhão. 1 gigabyte, 1 bilhão. 1 terabyte, 1 trilhão. Tá? Então se você pega aqui, ó, 30 megabytes, você está falando de 30 milhões de bytes. E aqui você está dizendo que o pendrive armazena até 1 bilhão de bytes. Porque mega milhão, gigabilhão. Mega milhão, gigabilhão. Teratrilhão. Agora vai lembrar, hein? Mega milhão, gigabilhão, teratrilhão, né? Para você não errar. Então 30 megas, estamos falando de 30 milhões de bytes. 30 milhões cabe em 1 bilhão? Claro que cabe. Porque 1 bilhão são 1000 milhões, né? 1 bilhão são 1000 milhões. Então 30 milhões cabe muito bem dentro do pendrive. Então são essas interpretações que vocês têm que ter, tá? Isso cai, e é uma questão assim que eu acho fácil. Eu acho fácil porque eu já uso isso aqui no meu dia a dia. Mas é uma questão que dá para você fazer tranquilamente, tá? Então, ó, eu tenho um HD. Eu tenho um HD. HD1. O HD1 tem 1 terabyte de capacidade. O HD2, uma questão simples, tem 500 gigabytes de capacidade. Qual HD tem mais capacidade? Chega lá na prova, tem gente que erra essa questão. Qual HD tem mais capacidade? Aí você fala, claro, professor, o HD1, que tem 1 trilhão de bytes de espaço, enquanto o HD2 tem 500 gigabytes, ou seja, não, é a metade, vamos dizer assim, né? Com aproximado é a metade. Mas a gente sabe que esses números aí estão aproximados. Que dentro da linguagem binária, por exemplo, 1 kbyte é 1024 bytes. Tem prova que pede isso? Tem, mas por enquanto a gente está vendo isso
né? Depois vocês vão ver uma tabela completa com todas as unidades de medida. Mas aqui a gente está aprendendo os fundamentos primeiro, tá bom? Então, creio que deu para entender isso, porque isso aqui cai na prova. Isso tudo que eu estou falando para vocês é o que a gente chama de linguagem binária, a linguagem dos zeros e uns através do sistema digital. Então, tudo no computador é representado através da linguagem binária. Então, a arquitetura básica a gente já finalizou nesse primeiro vídeo. Esse primeiro vídeo foi sobre a arquitetura básica. A gente falou sobre processador, mas não aprofundamos ainda. Falamos sobre memória, mas não aprofundamos ainda. Falamos sobre dispositivos de entrada e saída, não falamos ainda. Então a gente só está ainda falando da arquitetura básica. A gente já sabe algumas coisas importantes. Você tem que lembrar que o processador executa os programas, que os programas estão armazenados de forma permanente no HD, e que a memória principal RAM armazena programas, só que só armazena os programas no momento da sua execução, ou seja, de forma temporária, tá bom? E aí a placa-mãe liga todos esses componentes, por isso que o nome dela é placa-mãe, tá bom? E esses componentes se comunicam através da linguagem binária. Foi o que a gente aprendeu nesse primeiro bloco. Então eu vou fazer o seguinte, vou pedir a vinheta e a gente encerra esse primeiro bloco.